Olá, gente boa! Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos da Palavra de Deus. E o que é que tem na Bíblia? Vamos ver hoje. Isaías, o profeta messiânico. O livro de Isaías é muito grande. São 66 capítulos desse grande profeta de Deus. E assim estão as divisões aí dos capítulos, né? O capítulo 1 falando sobre o julgamento de Deus, o dia do Senhor. O capítulo 6, o chamado de Isaías. No capítulo 9, o prenúncio, a profecia sobre a vinda do Messias. No capítulo 10, fala sobre exortação. No 14, misericórdia e compaixão. No 15, mais exortação, lembrando que Isaías profetizou ali principalmente no reinado de Manassés, de Ezequias. Então, houve muita exortação. No capítulo 25, o banquete do Senhor. No 26, arrependimento e perdão. No 36, conta a história aí de Ezequias. No 40, aí já começa a falar mais sobre Deus, que é incomparável, que é grande e poderoso. No 45, a profecia sobre Ciro, que seria o rei da Síria, que ia dar autorização para o povo regressar da Síria e da Babilônia para Jerusalém. No capítulo 47, a profecia contra a Babilônia. No 53, fala sobre o sacrifício do Messias. 55, a importância de buscar a Deus. No 60, fala sobre a Jerusalém celestial. Muito bem, curiosidades aí do livro de Isaías. O ministério do profeta Isaías foi exercido durante o reinado, de 4 reis de Judá: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. E também foi no Manassés, mas ali ele já foi morto, Quando ele começou a profetizar, Manassés mandou matar Isaías. O principal objetivo do profeta Isaías é exortar a nação de Judá, as demais nações, que se arrependam e sejam livres da ira do Senhor. Além disso, ele profetizou os detalhes do cativeiro babilônico, que viria a ocorrer séculos mais tarde. O Novo Testamento refere-se ao profeta Isaías 150 vezes e o cita diretamente 50 vezes, ou seja, o profeta Isaías ele é chamado messiânico porque tudo que ele falou aconteceu na vinda de Jesus lá no Novo Testamento. Olha só, os antigos fazendeiros misturaram palha e esterco para fazerem fertilizantes, está lá em Isaías 25:10, essa dica aí de como eles trabalhavam naquela época. De acordo com a tradição, o perverso Manassés, como eu falei, que foi o rei depois ali de Ezequias, matou o profeta Isaías amarrando entre 2 pilares de madeira e serrando-o ao meio. Não serrando ao meio ali de um braço esquerdo para o braço direito, mas do pé para a cabeça. Foi assim que ele cerrou o profeta Isaías. Misericórdia. Tanto o livro do profeta Isaías quanto a Bíblia terminam com o novo céu e nova terra. Você pode conferir aí em Isaías 66:22 e o Apocalipse 22, versículo 1. Está aí o grande profeta Isaías. Algumas curiosidades, a causa da desobediência. Você abre lá Isaías capítulo 1, versículo 5, fala: porque ainda sereis castigados, toda a cabeça está enferma e todo o coração está fraco. Quando a gente peca, é isso mesmo, é problema da cabeça e do coração. Deus abate toda a soberba. Isaías 2:11 nos revela isso. Os olhos altivos serão abatidos e a sua altivez será humilhada. Profecia sobre o castigo, lá em Isaías capítulo 5, versículo 13 até o 20, fala sobre isso, Portanto, meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres serão fome, e a sua multidão se secará de sede. Ali no capítulo 7, já fala sobre Jesus, no versículo 14, que diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Já começa Isaías aí a profetizar a respeito de Jesus. Exortação sobre a consulta. Isaías capítulo 8, versículo 19 diz: quando, pois, vos disserem consultai que tem espíritos familiares e adivinhos, e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? Isso aí, algumas pessoas que são meio esotéricas, que são chamados crentes esotéricos, que acreditam aí nessas consultas, nesses signos. Misericórdia, hein? O nascimento de Jesus, Isaías capítulo 9, muito conhecido, porque o menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. No capítulo 11, Isaías já começa a falar sobre o ministério de Jesus,
que diz: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, tanto que lá em Lucas 2,52 fala, né, que crescia o menino Jesus em sabedoria, graça e estatura. Capítulo 12, versículo 5, o Salmo de Isaías, né? Cantai ao Senhor porque fez coisas grandiosas, saiba-se disso toda a terra. Profecia contra a Babilônia, que era o reino que seria que ia devastar Jerusalém. Clamai, pois, o dia do Senhor está perto, venha o Todo-Poderoso como assolação. Deus que determina tudo, Isaías 14, 27, nos fala isso. Porque o Senhor dos Exércitos determinou quem o invalidará, e a sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás. Deus falou, está falado, está determinado. E ali começa a profecia contra Jerusalém, no capítulo 22 de Isaías, no versículo 22, fala lá, né? E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro e abrirá, e ninguém a fechará, e ninguém abrirá. Quando Deus profetizou que iria destruir o povo, castigar o povo, porque destruído não foi. Cântico de Isaías, Isaías capítulo 26, no versículo 3 e 4, diz: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, confiai no Senhor perpetuamente, pois o Senhor Deus é uma rocha eterna. E também Isaías profetiza o final do castigo, que é a restauração do povo de Deus. Em Isaías capítulo 30, versículo 18, diz: Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor Deus é um Deus de equidade, ou seja, um Deus de equilíbrio. Bem-aventurado todos os que nele esperam. Aleluia. Tá aí o rei Ezequias adoece, né, e pede que Deus o livre da morte, quando Isaías foi levar lá para ele essa notícia de que ele põe a sua casa em ordem porque você vai morrer. E aí Ezequias ora a Deus, e Isaías ainda estava no palácio, e Deus pede para Isaías voltar e falar que Ezequias teria mais 15 anos de vida. Tá aí essa história, né? A história de Isaías 36 é igualzinha à 2ª Crônica 32. Você pode abrir aí na sua Bíblia e fazer esse comparativo, que vai estar a mesma história. A história de Senaqueribe querendo invadir Judá, e aí Deus faz com que o exército todo de Senaqueribe seja destruído. E também Isaías 38 é igualzinha a 2 Reis capítulo 20, que é a história que eu acabei de citar sobre a doença do rei Ezequias. Salvação para a humanidade, Isaías capítulo 40, no versículo 3, diz que vós, o que clamam do deserto, preparai o caminho do Senhor, direitai no ermo a vereda do vosso Deus. É o que está citado lá também em João, quando fala a respeito de João Batista. Deus que vai resgatar o seu povo, Isaías 43, versículo 1. Mas agora diz o Senhor que te criou, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Exortação sobre o mau conhecimento. Isaías 44, versículo 18, diz: Nada sabem nem entendem, porque tapou os olhos para que não vejam e os seus corações para que não entendam. Também isso é citado lá na carta de Paulo a Coríntios, quando fala que a palavra de Deus ela é loucura para as pessoas que não creem no Senhor. E acham que sabem alguma coisa, mas na verdade ninguém não sabem de nada. Profecia sobre Ciro, que é o período pós-Babilônia, que em Isaías 45, versículo 2 e 3, eu direi adiante de ti, endireitarei os caminhos por tortuosos, que ele fala lá, que diz, assim diz o Senhor, a ser ungido a Ciro. Deus ia usar esse rei Ciro para poder voltar o povo, regressar o povo para Jerusalém. A glória é de Deus e Deus não compartilha com ninguém. Isaías 48, versículo 11 diz: Por amor de mim eu farei, porque como seria profamado meu nome, e a minha glória não darei a outro. Deus não se esquece de cada um de nós. Esse versículo é muito conhecido, Isaías 49, versículo 15. Porventura pode uma mãe esquecer-se do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Ainda que essa viesse a se esquecer, contudo eu não me esquecerei de ti. Eis que tenho nas palmas das minhas mãos, eu te gravei, e os teus muros estão continuamente diante de mim. Deus não esquece de nenhum dos seus filhos. Creia no Senhor.
Isaías 52:7, o anúncio de boas novas. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, dos que anunciam o bem, do que faz ouvir a salvação, que diz, o Senhor teu Deus reina. Deus é quem vai ensinar o seu povo. Isso aqui está até escrito lá em João capítulo 6, todos serão ensinados pelo Senhor. Também Isaías 54:13 diz que todos os seus filhos serão ensinados do Senhor, e a parte de seus filhos será abundante. Buscar a Deus, é o Isaías 55, muito conhecido. Buscai o Senhor quando se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O 56:7 também levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Jesus também disse isso quando faz ali a purificação do templo, aquelas pessoas vendendo as coisas lá. Jesus cita esse versículo de Isaías. O ano do Senhor, que é o ano aceitável do Senhor, que também é Isaías 61, que está lá em Lucas 4, acho que versículo 17 ou 18, né, que o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus leu esse texto. Lucas 4:18, estou falando e está escrito aí, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu. Jesus leu esse texto lá no templo. E reconhecer que o Senhor é Deus. Isaías 64, versículo 6, está escrito, mas todos nós como imundo e todas nossas justiças são como trapo de imundícia, ou seja, coisa que a gente faz que acha que é boa demais, nada mais é do que trapo de imundícia. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro e Tu és o oleiro, todos nós a obra das Suas mãos. E termina com a Jerusalém futura, Isaías 65, versículo 17, porque eis que eu crio novos céus e nova terra, não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. E no Isaías 66, no 13, fala lá, como alguém consola a mãe, assim eu vos consolarei, em Jerusalém vós sereis consolados, porque eu conheço as suas obras, os seus pensamentos. Vem dia em que ajuntarei todas as nações e línguas, virão e verão a minha glória. Pois bem, gente boa, termina aqui o nosso estudo breve, né, do livro de Isaías. É um livro muito grande, você pode ler com mais detalhes os 66 capítulos desse livro, que é um resumo ali da Bíblia também. Que Deus possa abençoar a sua vida e lembre-se, se você ainda não leu a Bíblia inteira durante um ano, lê a Bíblia inteira pelo menos uma vez na vida. Jesus Cristo te abençoe, gente boa, grande abraço.